fez o parto foi Cecília. Não tá no álbumzinho dele lá. Olá pessoal! E no vídeo de hoje eu vou registrar um momento que foi muito importante para a nossa família aqui em Portugal, que foi o nascimento do Arthur. Eu espero que vocês gostem demais desse vídeo. E se gostarem, não esquecem, deixa o like e se não é inscrito ainda no meu canal, se inscreve no meu canal. Valeu, gente? Então, eu vou começar esse vídeo relatando para vocês justamente o momento em que eu descobri que estava grávida. Olá pessoal, olha eu aqui mais uma vez. Hoje estou aqui ao lado da minha família, do meu maridão, do meu filhote, o Heitor, e para trazer uma novidade para vocês. Pois é, não seremos mais apenas 3, e sim 4, porque a novidade está aqui a caminho, tá? Gente, não foi tão simples assim descobrir que estava grávida aqui em Portugal. Foi um momento para mim realmente de surpresa, vou dizer assim. Foi uma surpresa muito grande. Por que foi uma surpresa muito grande? Tínhamos apenas um ano, tinha acabado de fazer um ano que nós estávamos aqui em Portugal, ou seja, a gente ainda estava de fato naquela fase inicial, né, de adaptação, de busca por documentos. Eu tinha acabado de ter a conquista de ter colocado o Heitor no infantário, porque não foi fácil, foi realmente um ano por essa busca. E pronto, eu achei que ali, aquele momento agora, eu estava internalizada em minha mente que era o momento para eu sair de casa, que era o momento para eu procurar trabalho, mas não foi bem assim. Foi quando justamente eu descobri que estava grávida. Não somente o fator de estar iniciando o processo ainda de regularização aqui no país, mas tinha também o fator de que o Heitor tinha acabado de desmamar, gente. Ele tinha acabado de entrar no infantário, ele ainda foi para o infantário mamando, ele tinha 2 anos e pouquinho de idade, e o Heitor ainda mamava. Então, durante esse período eu ainda tomava o anticoncepcional, que era próprio para a mulher que amamentava, e justamente foi esse período aí da troca, que ainda não tinha acontecido, eu estava aguardando passar pelo médico, que aconteceu. E, óbvio, eu comecei a suspeitar, né, eu já tinha passado por uma gravidez anterior, e eu comecei a ter todos aqueles sintomas, mas eu não realmente queria, eu realmente queria passar para o médico para saber o que estava acontecendo comigo. Foi quando eu procurei o posto, e eu disse, não, eu acho... Não tinha feito exame nenhum, nem nada. Eu procurei o posto médico e disse, eu simplesmente acho que eu estou grávida. Porque teve o atraso e eu estava realmente já sentindo diferença. Eu não sabia se a diferença que eu estava sentindo em termos de organismo era resultado de, como é que eu vou dizer, de um estado emocional que eu estava passando, ou se realmente era uma gravidez. Mas por via das dúvidas eu procurei o posto de saúde e aí eles que me solicitaram, você tem que pelo menos fazer um teste para comprovar. Aí foi quando eu nem tinha me passado ainda pela cabeça de fazer o teste, porque como eu disse para vocês, eu não cria de fato, eu suspeitava, mas eu tava naquela assim, pode ser uma outra coisa. Mas enfim, quando eu fui fazer o teste, realmente deu positivo, foi quando começou a cair de fato a ficha de que era uma gravidez. E pronto, eu ainda não tinha, como é que se diz, estralado para o fato das dificuldades que eu iria continuar, que eu já estava enfrentando e que a gravidez iria me fazer enfrentar. E eu comecei justamente a sofrer os fortes impactos, foi quando na busca pelo pré-natal, de ter que ir ao posto. Vou dizer para vocês assim, foi uma batalha e não foi fácil. Mas por outro lado, gente, Deus sabe de todas as coisas e como eu sempre digo, a minha gravidez ela foi uma permissão de Deus, porque eu já estava passando por uma situação aqui do país de exaustão. Sabe quando você fica um ano batalhando, um ano lutando, e que você tem muitos não, e que você tem muitas barreiras, e que chega um momento que parece que começa a perder as forças? Era dessa forma que eu me sentia. E quando eu descobri que estava grávida, claro,
Minha primeira reação foi de espanto, foi de surpresa. E quando eu comecei a travar a batalha, eu senti medo de não ter forças. Mas eu vou dizer para vocês que Deus foi muito bom. Foi justamente no momento em que eu conheci pessoas que realmente me ajudaram a me erguer, sabe? E eu tive que realmente me levantar e dizer: não, por você, meu filho, eu vou arranjar forças. Eu não sei de onde, mas nós vamos batalhar e nós vamos vencer. E foi o que de fato aconteceu, gente. Eu venci e hoje eu tô aqui para compartilhar com vocês porque foi uma vitória muito grande, né? Foi uma vitória muito grande. O nascimento do Arthur para mim foi muito simbólico. Eu já tinha iniciado o meu canal, mas eu estava apenas naquela fase do início que eu comecei a apenas gravar para registrar. Eu queria ter um diário, eu não tinha muito com quem conversar. Então eu comecei a falar com a câmera. Então meus primeiros momentos de gravação para o YouTube foi isso, foi uma busca de conversar, uma busca de ter com quem falar. Só que eu tive, na verdade, Deus me deu uma ferramenta que era para eu ter feito. Hoje eu me arrependo de não ter registrado tudo, né? Ter registrado momentos grávida. Eu tive, a minha última gravação após a minha gestação realmente foi aquela da notícia de que eu estava grávida. E pronto, quando eu realmente comecei a traçar as batalhas, eu não consegui ter forças para fazer os registros. Eu lamento isso hoje, mas o que acontece, gente? Porque nesse período eu fiquei em silêncio, foi o que me aconteceu. No período inicial, os 3, 4 primeiros meses, eu fiquei muito em silêncio, porque eu realmente ainda não sabia muito bem os caminhos que eu iria percorrer. Eu não sabia se eu iria conseguir. Então eu estava muito pensativa, muito inquieta e muito ansiosa por tudo e buscando forças, porque foi quando começou a realmente cair a ficha de que o caminho que eu estava traçando era um caminho muito difícil. E eu confesso para vocês, inclusive, de que eu cheguei a pensar retornar para o Brasil. Então, não tinha como gravar naquele momento. Então, foi o meu momento de gestação aqui foi o meu momento de silêncio. E quando eu realmente comecei a ter forças, foi justamente quando Deus começou a me apresentar pessoas, né, que estavam ali dispostas a me levantar e elas de fato me ergueram. Eu lembro que a Priscila, por exemplo, ela batia na minha porta todos os dias, né? A gente, claro, tínhamos que levar as crianças. A Priscila é a mãe, é a minha amiga hoje, minha comadre, né? E é a mãe da melhor amiga do Heitor no infantário. Então ela batia aqui todos os dias para eu ter forças de levantar e levar meu filho para o infantário. E ali a gente fazia uma caminhada, a gente subia, a gente conversava e ali ela me ajudava a levantar dia após dia, para poder planejar essa gestação para a chegada do Arthur. Então, não só a Priscila, né, foi uma das pessoas que me ajudou a levantar, mas a Maria João, a Lourdes, muita gente. Então, foi um momento em que eu realmente comecei a sair daquele momento de solidão, a conhecer pessoas. Deus mandou pessoas assim no momento mesmo que eu precisava. Então, eu já não estava mais só. Só que quando eu realmente já não estava só e quando eu já estava buscando forças, estava com forças, gente, o que eu tinha para construir era tanta coisa. Nós tivemos que construir uma casa. Sentido figurado, mas de fato também houve muita construção na casa para poder receber o Arthur. E, gente, era menos de 9 meses, né? Eu já fui descobrir minha gestação, já estava com quase 2 meses. Então eu tinha pouquíssimos meses para dar conta de muita coisa, porque era documentação, todos os dias praticamente saindo para resolver situações referentes às nossas documentações, justamente nessa turbulência do Covid-19. Então veio o Covid-19 ainda logo em seguida. E o que aí, de fato, foi um outro baque, porque eu fiquei confinada, eu não podia nem sair de casa. Como é que eu iria construir um enxoval? Como é que eu iria preparar tudo, se nem nada aberto tinha? Entende? Então, por isso, o motivo também de tantas doações que eu recebi, porque não só a mim, mas muitas mulheres
que estavam na mesma situação em que eu estava. Ainda mais a gente imigrante. Eu, enquanto imigrante, ainda tinha muito mais dificuldades, entende? Então, graças a Deus, assim, foi muito tempo realmente, de fato, confinada. E com tudo fechado, eu mal pude sair para comprar. Eu não saí para comprar nada, eu não podia sair grávida, com medo. A gente desconhecia ainda completamente esse vírus. Ele estava bem no início do pico do vírus ainda na época, e aí começaram a vir as mortes. Enfim, não foi fácil, gente. O Arthur veio em um momento da nossa vida, da nossa família, sabe? Um momento assim crucial, e esse serzinho aqui, né, sendo gerado em meio a tudo isso. Nós tivemos forças, nós tivemos amigos, e nós conseguimos, diante de tanta dificuldade, diante de pandemia, erguer, né? Erguemos o quartinho, preparamos enxoval e preparamos tudo para o dia da chegada do Arthur. E pasmem, ele veio nascer justamente no período do primeiro desconfinamento, quando cessou um pouco a turbulência do Covid-19, caiu um pouco o pico, então houve um primeiro desconfinamento. Então foi justamente nesse período que o Arthur nasceu. Então o hospital não estava assim, controle em relação à pandemia, em relação ao vírus. Tanto seja, nós travamos uma batalha aí quando eu estava pertinho já de receber o Arthur, já tinha passado mais de um ano, já estávamos realmente, de fato, quase 2 anos. E olha só o que aconteceu. Eu olhava para trás, gente, sabe o que é tanto suor, tanto sufoco, até o último minuto para você ver tudo pronto? Foi assim. E quando ficou tudo pronto, foi tudo muito em seguida. Foi no dia em que eu entrei em trabalho de parto. Foi 3 dias antes do nascimento do Arthur. Porque eu cheguei do hospital, eu fui para minha última consulta de 38. E quando eu cheguei em casa, pasme, que eu abri a porta, o que estava ali no chão? E, gente, estava uma carta do CEF. Eu digo, não acredito. Eu tinha passado pelo CEF dia 27. Normalmente demora 15 dias para chegar. Eu estava em meados do dia 4 de setembro, o Arthur nasceu dia 7, então foi 3 dias antes do nascimento do Arthur que eu cheguei em casa e eu abri a porta e ali estava. Era o título de residência. Sabe? Aquilo tudo parecia muito resposta de Deus, de dizer assim, eu tô preparando tudo. E pronto, foi uma primeira vitória de fato que eu recebi aqui no país. Foi o meu documento, foi o meu título de residência, que eu lutei e batalhei até o último minuto, sabe, da gestação do Arthur para essa conquista, e chegou ali naquela hora. Nesse momento, uma outra situação ainda que me incomodava, porque como a gente aqui éramos só nós no sentido assim de família, de sangue, eu, o William e o Heitor, éramos nós, né? A gente não tem tanta gente aqui, ou melhor, somos imigrantes, a gente não tem ninguém aqui de sangue, sabe? Porque eu digo assim, de sangue, porque nesse meados, justamente nesse período da minha gestação, eu construí amizades que hoje eu considero aqui como minha família, e que foram importantes nesse momento para mim. Mas, enfim, uma coisa que me intrigava era, naquele momento de pandemia, gente, principalmente, é difícil, não tem quem abra as portas. Então, o que ficava na minha mente é, meu Deus, e se eu passar por qualquer situação, não sei. E o Heitor? Com quem deixar o Heitor? Entende? Então isso estava me incomodando muito, porque de fato eu tinha planejado já na minha mente, esquematizado o seguinte: eu já tinha passado por um primeiro parto, eu conhecia todo o trajeto, porque foi um parto normal, então eu iria me segurar até o último minuto dentro de casa enquanto eu pudesse, que foi o que eu fiz, gente. E quando eu soubesse de fato, eu digo, não, agora é a hora, né? Eu tava de fato esperando a bolsa romper, porque o Heitor foi assim, eu esperei a bolsa e eu só fui ter o Heitor ainda muito depois de que a bolsa se rompeu, então eu fiquei esperando a bolsa romper. Mas não rompeu, gente, a bolsa, e eu não aguentei de dor, eu fui pro hospital. Mas enfim, eu fiquei esperando até o último minuto no sentido do que eu tinha planejado. Eu já tinha dito pra William, quando chegar o meu momento de ter o Arthur, eu cuido do Arthur, você cuida do Heitor. Esquece, eu vou estar bem, tá? Eu já sei como é que funciona o parto, eu vou estar lá. E até porque diante dessa pandemia, não tem como você tá lá ao pé do hospital, você não vai poder entrar. No mínimo, você poderia assistir o parto, né?
Mas pronto, eu não quero você focada em mim. Desfoque de mim, desfoque do Arthur, que eu vou cuidar do Arthur, meu parto vai ser normal. Por isso, gente, a minha persistência até o fim, sabe, de querer parto normal, porque eu sabia da recuperação com o Heitor foi muito rápida, e eu sabia que não ia ser diferente, eu sabia que Deus não ia me deixar impossibilitada de cuidar do meu filho, ele só teria a mim. Então eu tive esse planeamento que deu certo, graças a Deus. E aí eu tinha deixado o William acordado dessa forma, eu disse, você vai cuidar do Heitor. Heitor também era um bebê, gente, né, eu tinha acabado de desmamar o Heitor. Então eu disse, você vai ficar com o Heitor e eu vou cuidar do Arthur. Então, no momento de eu perceber que eu já entrei em trabalho de parto, que chegou a hora, eu vou chamar os bombeiros, eu vou com os bombeiros para o hospital, e você fica em casa com o Heitor até que eu retorne. E foi... Só que aí Deus me surpreendeu mais uma vez. 2 dias antes de eu ir para o hospital, isso eu já estava em casa com dores. Quem me chega aqui? O tio Getúlio, de surpresa, chegou da Espanha. Né? Então, assim, jamais o William imaginou que ele iria assistir esse parto. E foi mais uma surpresa que nós tivemos. Porque como o tio Getúlio chegou da Espanha, e aí, pronto, o que me aconteceu? Quando eu entrei em trabalho de parto, como eu falei pra vocês, foi 3 dias antes, foi na minha última consulta, eu já cheguei sentindo todas as dores. Aí eu retornei ao hospital um dia após eu ter passado pelo toque para saber o que estava acontecendo, até porque já tinha saído o rolhão. Aí eu digo, não, como eu já tive uma gestação, eu preciso saber como é que tá essa questão da minha dilatação, então eu fui ao hospital. E aí, quando eu estive no hospital, o médico foi lá e realmente ele falou, não, você tá tendo já contrações, mas o seu útero tá muito verde, ele ainda não tá preparado para que realmente venha a ser um nascimento. E ele me mandou fazer repouso. Aí eu voltei para casa e fiquei, né, em repouso, para justamente como ele falou, não era o momento, tava tudo verde ainda, eram 38 semanas, a gente tem até 41 semanas para de fato entrar em trabalho de parto. E ali eu fiquei fazendo repouso, só que, gente, as dores começaram a ficar incontroláveis, cada vez mais incontrolável, sabe? E aí eu só aguentei ficar mais um dia, de fato, em casa e esperando a bolsa romper. A minha expectativa é, a bolsa rompeu, eu chamo o bombeiro e vou pro hospital. Era isso que eu tinha canalizado na minha mente. Mas aí, enfim, até porque, gente, o tio Getúlio chegou, mas ainda estava insegura de deixar o Heitor com o tio. Por quê? Porque o Heitor não estava tão adaptado. O tio também é uma pessoa de idade, eu não posso deixar uma criança da idade do Heitor na responsabilidade dele. Então, eu continuei no meu planeamento de que eu cuido do Arthur e o William cuida do Heitor, sabe? Mesmo com o tio aqui. Mas o que aconteceu de surpreendente foi que, como eu aguentei até as últimas, e aí quando eu senti de fato, eu digo, não, é a hora. Essas dores agora, é a hora. Já fui de mala. Eu disse, William, vou chamar o bombeiro. Aí já peguei as minhas sacolas. Quer dizer, era uma sacola só que podia levar, de acordo, seguindo todo o regulamento. E ali eu disse, não, William, agora eu já vou. Você fica aí com o Arthur, tá? E com o tio. E pronto, cuidem do Heitor pra mim, porque eu já volto com o Arthur. E eu fui pro hospital, gente, e foi assim. Eu cheguei no hospital e... a priori, ela achava que não, né, que fez lá o teste, não tinha dilatação ainda. Me deixou em observação, analisando as contrações. Ela me chamou de volta, a médica, para poder me dar um parecer. E parecia, de fato, que ela ia me mandar de volta para casa. Mas aí ela mesma deu um estralo e disse, deixa eu dar uma checada novamente na sua dilatação. Mas quando ela foi novamente me analisar, ela disse, não, você vai ficar. Aí até ela, sabe, me olhou com o olhar mesmo de surpresa e disse, não, você vai permanecer. Pode já ligar e avisar que você vai estar sendo já agora orientada para o seu procedimento de internamento, porque você permanece agora até o nascimento do seu bebê no hospital. E se o seu marido quiser assistir ao... Aí foi quando me veio estralo, gente, o William vai ter como assistir o parto. Porque aí eu liguei para o William, né, informando tudo isso para ele, e elas disseram, se o seu marido quiser assistir o parto, ele só vai poder vir realmente no momento em que a gente já checar que a dilatação está muito próxima, porque não pode permanecer durante muito tempo no hospital. Então nós vamos entrar em contato com ele, passo o telefone dele. Aí eu passei o telefone do William, né? Só que a gente não contava, a gente realmente não tinha expectativa de que ele iria assistir ao parto, né? Porque a minha recomendação era, fique em casa com o Heitor. Mas calhou tão bem que na hora que eu tive a dilatação, que a médica disse,
Ou você liga agora pro seu marido, avise, porque a gente vai entrar em contato. Mas eu acho que se for esperar o contato do hospital, eu acho que se você falar é mais rápido, porque talvez eles não cheguem aqui a tempo, porque você já vai ganhar bebê. Aí eu liguei pra William, desesperado: William, você tá fazendo o que agora? Ele disse: não, já era de madrugada, gente. O Heitor tava dormindo, tranquilinho. Eu disse: como é que tá o Heitor? Ele disse: tá dormindo. Eu digo: então você corre aqui pro hospital. Ele não achava que ele ia pra lá, porque ele não tava contando. Foi tudo muito surpresa. Que ele tava indo pra assistir ao parto. Ele achava que fosse qualquer outra coisa, menos ir pro hospital assistir ao parto. Ele foi pego de supertão, sabe? Que quando ele chegou, tava aquela correria, todo mundo esperando ele no hospital, enfiaram roupa nele, empurraram ele. Quando ele empurraram ele pra uma porta, que ele entrou e viu, o Arthur tava nascendo. Foi tão mágico, gente, tão mágico. O Arthur só esperou o pai chegar. Ele já tava saindo. E aí ele ficou sem reação. A gente registrou esse momento. Vou estar compartilhando aí com vocês. A dizer que meu parto foi maravilhoso. E foi tudo muito mágico. Tão mágico que Deus preparou um dia maravilhoso, um dia lindo. Foi um dia espetacular. E o final da noite, Deus nos contemplou com uma lua, como vocês podem ver aí na imagem. Então, filho, e para fechar com chave de ouro, o dia em que você nasceu, olha que lua maravilhosa. Daqui da cama a gente vê ali na janela, aquele pontinho laranja ali. Deixa eu levantar. Eu vou levantar para registrar para Arthur. Que Deus nos abençoou até com isso. Olha que lindo. A lua. Muito linda, gente. Ela tá bem alaranjada. Gente, foi mágico. Foi um ressurgir, foi um renascer. O Arthur nasceu me trazendo fôlego de vida. Foi o que aconteceu. E por isso que eu não me contive. Eu retornei a gravar logo em seguida ao nascimento dele. Mostrar aqui nossa saída. O Arthur ali já pronto. A mamãe também tá aqui pronta. Vamos levar nosso bebezinho pra casa. Vamos lá. Sair aqui, né? A gente passamos. Primeiro dia de vida da casa. Tá chegando. Eu já tava querendo gravar quando eu cheguei em casa e o William: não se contenha, você está no resguardo. Eu só esperei completar 15 dias para retornar a gravar. Porque, como eu te falei, foi muito simbólico. Ele me trouxe fôlego de vida. E a primeira coisa que eu queria era compartilhar. Era falar para todo mundo. Era orientar as outras mães que passassem por as mesmas dificuldades. Então, por isso que eu saía gravando tudo. E pronto. Estamos aqui, né, a cada dia. Eu digo para vocês, ainda é uma luta conviver com essa pandemia. Mas a gente tem vivido dias de vitória, dia após dia aqui em Portugal, desde o nascimento do Arthur. O meu canal, eu considero que ele tem a mesma idade do Arthur. Arthur vai fazer 6 meses ainda, né? O meu canal ainda é um bebê, mas vejam quanto nós crescemos desde que o Arthur nasceu. Então tudo isso é muito simbólico pra gente. Gente, indo pra casa. Saindo do hospital. Levando o nosso baby Vitor aqui, a mamãe feliz. Levando o nosso bebê pra casa. Saindo aqui do hospital, na Prefeitura. Diretamente para a Castanheira do Ribatejo. E Arthur vai ali de boa, só dormindo. Deixa ele ver o sol. Bora lá, papai, levar a família pra casa. Um dos momentos que nos emocionou bastante, que emocionou bastante a nossa família, foi o momento em que o Heitor e o Arthur se conheceram.
A gente fez uma surpresa, o Heitor tinha acabado de chegar do infantário, hoje eu tinha chegado em casa. Registrar aqui o momento da chegada do nosso Arthur em casa. Papai tá feliz? Apresenta o Arthur pro tio. Eita, o tio não quer sair, né, tio? Olha aí. Pronto, chegamos em casa finalmente, filho. Ele estava ansioso para me ver. Eu passei 3 dias no hospital, só falava com ele por telefone. Ele não podia, claro, ir para o hospital com Covid-19 também, além de ser criança, né? Então, quando ele chegou em casa e ele me viu, já foi a primeira surpresa. E quando eu fechei os olhos dele, disse, olha, momento uma surpresa. Surpresa, fecha o olho. Fecha o olho, fecha o olho. O que será? O que será? O que será? Oi. Atenção, atenção. Pode abrir o olho. Olha, Heitor. Você ganhou um irmão, filho. Aqui, Olha que Arthur. olha. Pra você, gente, foi inesperado. Porque o Heitor, ele já demonstrava desde o barrigão sintomas de ciúmes. Então a gente achava que talvez ele não aceitasse bem. Mas quando ele viu o Arthur e o Arthur viu o Heitor, gente, foi incrível. O Arthur abriu um sorriso pra ele e o Heitor sorriu pra ele. E foi amor à primeira vista dos dois. E até hoje eles são muito amigos. Os dois príncipes. E essa boca suja de chocolate, Heitor? Então, limpa a boca, filho. Você tá sendo filmado. Ah, não adianta. Tá sujo ainda, filho. Tem que limpar tudo. Pega ali, amor. É o lenço umedecido. Não precisa colocar a coberta ali, não, tá bem? E como eu disse pra vocês, Deus preparou tudo de tão bom desde o nascimento do Arthur, que até um outro inesperado veio a calhar e veio acontecer, que é justamente a batalha do registro. Nós fizemos o primeiro registro de nascimento do Arthur, mas a gente estava muito feliz, o tio foi conosco, o tio estava aqui na casa ainda, até esse momento, o tio fez questão de ficar. E ele disse, não, vou receber esse cidadão aqui junto comigo e vou registrar. E ele levou a gente para Lisboa para fazermos o registro do Arthur. Claro, naquele momento, gente, eu não tava nem aí se ele ia ser cidadão português, se ele ia ser cidadão brasileiro, né? Eu tava tão feliz, tão gloriosa de tudo que aconteceu, de tudo como estava acontecendo, que pouco importava para mim. Então, ali naquele momento, ele foi registrado a priori, né, como filho de imigrantes brasileiros nascido em Portugal. Para mim, já estava muito satisfeita com isso, mas... Olha a lei aí, né? Como eu já gravei o vídeo pra vocês, agora a gente tá aí travando, né, a busca pela nacionalidade, porque até nisso Deus foi generoso conosco, mudou uma lei para que ele vinha ter direito à nacionalidade portuguesa, porque ele nasceu aqui. E a gente tá travando essa luta, né? Assistam os vídeos junto conosco, procura aí na playlist se você tiver curiosidade para saber o que a gente tá traçando aí de batalha na conquista da nacionalidade do Arthur. E é isso aí, gente. Hoje a família tá muito mais completa, nós estamos muito felizes com a chegada do mais novo membro da nossa família, felizes por estarmos aqui em Portugal, felizes por ter superado todas as dificuldades, por ter vencido, por não ter retornado, por ter permanecido. São tantas as vitórias que nós estamos, de fato, radiantes e eu tô muito feliz. E pronto, gente. Obrigada por terem assistido o meu vídeo até aqui, gente. Espero que vocês tenham de fato gostado. E se gostaram, não esquece daquele like, tá bem? Um beijo da Baianinha. Até o próximo vídeo. Fui!
graça. Olá, Arthur. Bem-vindo. Bem-vindo. Já está cá. Olá. Arthur. Olá. Arthur. Olá. O que foi, Arthur? Estás com frio? Arthur. Olá. Então, filho, e para fechar com chave de ouro, o dia em que você nasceu, olha que lua maravilhosa, daqui da cama a gente vê, ali na janela, aquele pontinho laranja ali. Deixa eu levantar. Eu vou levantar para registrar para Arthur, que Deus nos abençoou até com isso. Olha que lindo a lua. Muito linda, gente. Ela tá bem alaranjada.